Ora, muito bom dia a todos. Parece que ontem tivemos uma nova polémica, sobretudo derivado da notícia que foi apresentada pelo Jornal Expresso, relacionada com os refugiados ucranianos que foram recebidos ou acolhidos na Câmara Municipal de Setúbal por pessoas de nacionalidade russa e que, segundo a peça do Expresso, estariam relacionadas com o poder político russo. Ora bem, vou mostrar-vos aqui, vou partilhar convosco naturalmente esta notícia, farei um comentário relativamente breve àquilo que merece, mas a primeira coisa para a qual vos chamo a atenção é, ponto número um, há duas coisas para as quais eu vou chamar a vossa atenção. A primeira delas é que é uma notícia do Jornal Expresso, que é um jornal que tem ao longo das últimas semanas, e não só, mas sobretudo tem aumentado ao longo das últimas semanas, a forma, a intensidade como pretende procurar algum bode expiatório relacionado com Moscovo e com a Rússia e tentar encontrar aqui alguma coisa que venda e que possa ajudar a criminalizar ainda mais a Rússia ou pessoas que possam ser acusadas de colaborar com a Rússia. E neste seguimento não me surpreende que a peça seja assinada por este senhor, portanto, Vítor Matos. Eu próprio já fui visado em 3 peças por ele. Todas essas peças contêm imprecisões, erros, falsidades e até me foram imputadas frases e expressões que eu nunca preferi na minha vida. O meu maior erro foi ter algum dia aceitado dar uma entrevista a este senhor que não fosse por escrito. E parece-me, a meu ver, que qualquer outra pessoa, quer da Câmara Municipal de Setúbal, quer também as pessoas de nacionalidade russa que estão aqui visadas nesta peça, cometeram o mesmo erro ingênuo, que foi o de responder a este senhor para fazer uma peça. É assim, não respondam, porque este senhor parece estar, com base nos conteúdos que têm saído, aqueles que me visaram, e eu por experiência própria falo, que fui visado por uma quantidade de imprecisões, erros e falsidades por parte deste senhor, parece que anda numa autêntica caça às bruxas à procura de colaboracionistas do Kremlin, pessoas que colaborem com o Kremlin, pessoas que violem a lei, que queiram violar até e afetar o interesse nacional português e os interesses ocidentais porque estão a comprometer a nossa segurança quando estão a colaborar com o Kremlin. Parece que está a viver este senhor numa autêntica caça às bruxas. E eu apelo a que não colaborem para reportagens escritas por ele. É a primeira e espero que seja a única pessoa ligada à comunicação social portuguesa para a qual eu tenho de fazer este claro apelo, porque depois o resultado vai ser uma reportagem como esta peça, em que vem logo o título sensacionalista: ucranianos recebidos por russos em Setúbal têm medo. Os documentos são copiados e perguntam às mulheres onde ficaram os maridos. Ora bem, eu ontem vi várias personalidades, vários deputados e grupos parlamentares a pedirem esclarecimentos sobre uma notícia. Tivemos o PSD, o PAN, na Iniciativa Liberal e julgo que foi também o LIVRE. Julgo que foram esses 4 a pedirem esclarecimentos. Acho que o Bloco também disse qualquer coisa nesse aspecto, mas estes 4 querem levar lá o autarca de Setúbal para responder no Parlamento perante uma notícia destas. Ora bem, em vez de termos deputados que vêm dizer que são situações muito graves, de pessoas que colaboram com o Kremlin, de pessoas que, de facto, estão a violar a lei portuguesa, que isto é gravíssimo e tudo mais, a primeira coisa que estes deputados, completamente embebedados pela cegueira ideológica contra a Rússia, aquilo que eles deviam fazer era, ponto número 1, qual é o protocolo que é seguido pela Câmara de Setúbal no acolhimento a refugiados, independentemente da nacionalidade? Se só temos uma pessoa na Câmara que fala ou que domina a língua daqueles refugiados ou migrantes que pretendemos acolher na nossa cidade, fará sentido nós contratarmos serviços externos ou não contratarmos serviços de todo, ou vamos confiar, uma vez que se as pessoas são quadros da autarquia, é porque mereceram a confiança em processo público, não têm nada que possa justificar o seu afastamento deste tipo de processos e serão as melhores pessoas que permitirão à autarquia prosseguir os fins de interesse público de assegurar um melhor acolhimento destas pessoas.
O que é feito em Setúbal? Qual é o protocolo, independentemente da nacionalidade? Esta é a primeira questão que deve ser feita. Segunda questão, qual é o protocolo seguido por outras autarquias? É que não adianta também estar a comparar, por exemplo, o protocolo seguido em Setúbal com aquele que é, por exemplo, seguido em Lisboa, onde Lisboa praticamente tem uma estrutura equiparável a um Estado soberano e tem outros meios, tem com certeza um conjunto de outras entidades às quais pode recorrer e que em Setúbal podemos não ter os mesmos meios. Mas é importante perceber em abstrato qual é o protocolo seguido por outras câmaras de variada dimensão, quer de pequena dimensão, outros com baixa população, e outros também com maior, para poder comparar procedimentos e para poder perceber se a abordagem da Câmara Municipal de Setúbal é ou não proporcional face aos meios e face à realidade. Depois, é preciso perceber se as pessoas que estão a trabalhar a informação e no acolhimento aos refugiados de uma determinada nacionalidade, se podem ou não estar envolvidos numa situação de conflito de interesses. E quando eu vejo este alarmismo, russos a receberem ucranianos, meus senhores, isto é um total disparate e é mais um exemplo de xenofobia em Portugal relativamente a tudo o que são pessoas de nacionalidade russa. Não há outra forma de dizer as coisas. Porque o facto de serem russos não significa por si só que sejam pessoas que não possam falar nem lidar com ucranianos. Pelo contrário, a comunidade russa em Portugal tem-se manifestado várias vezes disponível para fornecer bens, para fornecer apoio a pessoas que efetivamente sejam ucranianas e que estejam aqui porque estão a fugir de uma situação de conflito armado em que o seu Estado não consegue assegurar a sua proteção. Portanto, existem vários russos até, que nós não sabemos se é esse o caso de todos os funcionários que estão aqui acolhidos neste caso. Existem até casos de funcionários, de russos que estão em Portugal e que são opositores de Vladimir Putin. Mas o facto de se ser favorável politicamente a Putin ou não torna a pessoa, desde logo, ilegítima para poder ajudar no acolhimento de refugiados ucranianos em Portugal. Desde logo porque, reparem aqui, esta senhora Olga, que é aqui visada pela reportagem do Vítor Matos, ela fugiu de Lugansk. Ela fugiu agora de Lugansk, não fugiu previamente. Ou seja, ela fugiu de Lugansk porque os combates estão a aumentar a intensidade na sua cidade, muito provavelmente foi esta a razão. Até ao momento não tinha fugido. Resta perceber se ela de facto é a favor de uma aproximação. À partida, ela vem de uma região que é assumidamente pró-russa, maioritariamente pró-russa, não sabemos se é esse o caso dela, se ela será tendencialmente favorável à Rússia e terá fugido, porque a situação de guerra, quer dizer, leva acima de tudo a olhar pela sua vida, não, independentemente das afinidades que tem ou não. Fugiu para Kharkiv, que é outra cidade maioritariamente pró-russa, e depois, quando os combates se estenderam a esta zona, aí sim, à zona de Kharkiv, aí sim, veio para Setúbal. Agora, reparem uma coisa. Logo na terceira linha desta reportagem, Vítor Matos escreve: agora, aos 35 anos, Olga atravessou a Europa de Kharkiv até Setúbal para fugir a mísseis, tanques e soldados russos. Reparem uma coisa. Esta senhora, esta frase, não contém aspas. Isto é um entendimento feito por Vítor Matos. Isto não é um entendimento feito pela senhora Olga. Esta frase não é imputada à refugiada ucraniana que veio de uma região pró-russa. Esta frase é imputada, isso sim, ao próprio jornalista, tal como ele fez comigo na minha reportagem, em que, nas peças que escreveu a meu respeito, onde fez considerações pessoais misturadas no meio de coisas que eu disse, para quem lê ficar a acreditar que fui eu que disse ou que poderei ter sugerido tal coisa. Esta frase de que fugiu a soldados russos é apenas do Vítor Matos. E isto demonstra desconhecimento, até por outra razão. É que a senhora veio de Lugansk, e veio de Lugansk, uma cidade que estava sob controlo da República Popular de Lugansk, e eles ali, se estava sob controle da República Popular de Lugansk, que aumentaram os combates a partir do lado ucraniano para tentar conquistar esta cidade, então a senhora não estaria a fugir dos soldados russos, porque ao longo de 8 anos nós tivemos estas milícias pró-russas em Lugansk e a senhora nunca fugiu. A senhora, se estará a fugir aqui de alguém, será, e sim, dos combates que estão a acontecer em Lugansk
e que, de acordo com os relatórios da OSCE e que Vítor Matos, pelos vistos, não tem interesse em citar, serão, isso sim, a senhora estará a fugir, isso sim, de combatentes ucranianos que estarão a tentar atacar ainda mais esta cidade de Lugansk para tentar reconquistá-la. Portanto, logo aqui nós vemos a forma tendenciosa sobre a forma como esta revista, como esta peça é escrita. Depois reparem, pediram-me os documentos. Pediram-me os documentos e o que é que diz aqui? Estranhou ser recebida por russos que lhe falaram em russo. Bom, pudera, se a senhora vem de Lugansk, vem de uma zona onde se fala russo, e se as pessoas naturalmente, e à partida, quando vem para cá, o que é que se espera? Se ela vem de uma região que fala russo. E se, de acordo com muitos dos que aqui estão em Portugal, incluindo alguns que eu não vou dizer o nome e que não interessa, dizem que não, falar o russo na Ucrânia é absolutamente normal, não há qualquer tipo de perseguição a quem fala russo na Ucrânia, então digam porque é que esta senhora, que é ucraniana e vem de uma província pró-russa, estranha que os funcionários da Câmara lhe falem em língua russa. Logo aqui nós notamos também outra situação, outro facto estranho. Depois dizem, perguntaram-me onde estava o meu marido e o que tinha ficado a fazer. Pois, pudera, é preciso saber quem são os elementos de ligação que as pessoas têm, que quem está a fugir para Portugal, quem foge para Portugal, tem relativamente aos seus países de origem. Mas isto não acontece só relativamente aos ucranianos. Isto acontece relativamente, ou é suposto acontecer, relativamente a pessoas de qualquer nacionalidade que estejam em Portugal. E a motivação não é perseguir essas pessoas e as suas famílias e sequer partilhar os dados. A intenção é conseguir perceber quem são os elementos de ligação para que, caso seja necessário, conseguir estabelecer contacto com as pessoas que estão no país de origem. Mas isto é um procedimento que, se não é seguido por alguma autarquia relativamente a alguma nacionalidade, tenho de vos dizer, está errado. Isto porquê? Porque não pode haver a presunção de que os nossos funcionários que acolhem refugiados, independentemente da nacionalidade que têm, não podem ter sobre eles uma presunção de que vão partilhar esses dados com os países de origem dos quais estas pessoas estão a fugir. Esta senhora nem sequer está a fugir da Ucrânia por razões políticas. Esta senhora está a fugir porque está a fugir de uma zona de conflito onde, de acordo com os relatórios da OSCE e com os reportes diários que nos são dados, esta cidade onde esta senhora vem, estas localidades, estão a ser altamente flageladas por fogo dos dois lados, mas a sua cidade de origem ainda mais tem sido mais afetada por parte dos ucranianos. Portanto, se eu estou desconfiado que há funcionários que estão a partilhar informações confidenciais com Estados estrangeiros, meus amigos, isto é um crime de espionagem e que deve ser sancionado pela lei penal portuguesa. Eu não quero saber se estão a partilhar esses dados intencionalmente com a Rússia ou não, mas se estivermos a falar da Embaixada do Togo, que está a fornecer dados sobre togoleses homossexuais para o seu país de origem, onde a homossexualidade é criminalizada com 2 anos de prisão, quer dizer, se eu tenho uma circunstância destas, então esses funcionários da Embaixada do Togo, ou as pessoas, não os funcionários da Embaixada do Togo, mas os funcionários da minha autarquia, que estão a fornecer estes dados para a Embaixada do Togo e para o Estado togolês, têm de responder criminalmente como estes têm de responder. Mas se eu tenho uma presunção, uma desconfiança de que isto está a acontecer e tenho um elemento objetivo que me permite chegar a esta conclusão, então estes funcionários não podem estar aqui a trabalhar. Agora, se eu tenho total confiança nestas pessoas, porque nunca violaram nem nunca deram qualquer motivo mínimo de poderem estar a violar esta confiança, então desculpem, mas eu não posso simplesmente afastá-los só porque têm a mesma nacionalidade de um Estado sobre o qual agora está montada uma campanha na comunicação social em que toda a gente é má. Aliás, eu falei-vos há pouco tempo da russofobia, e eu tenho um documento que eu vou apresentar do Banco Inter, que uma cliente de nacionalidade russa recebeu, onde o cliente diz: pela segunda vez dizemos-lhe, não temos interesse em tê-la connosco. Porquê? Apenas porque é russa. Ora, se há esta histeria com tudo o que é russo, e é tudo para o Putin, e é tudo para o Kremlin, e estão todos aqui a conspirar em favor do Kremlin, meus senhores, nós não podemos confundir esses interesses e essa loucura que existe com a factualidade do terreno. E depois, nós temos aqui mais um aspecto ainda importante nesta reportagem. Fotocopiaram-lhe os documentos, o passaporte e a certidão das crianças. Desculpem lá. Cumprir a lei
é motivo para que até apareça aqui no subtítulo em sublinhado, os documentos são copiados. Mas está tudo doido, está tudo louco, está tudo tolo. Então, os documentos têm de ser copiados naturalmente para saber quem é esta pessoa e para se poder ajudar a agilizar o processo de legalização em Portugal e de permanência em Portugal e para se poder acompanhar as pessoas. Isto não é, a pessoa chega, mostra um documento e agora vai-se embora à sua vida e não há mais nada. Mas e depois digam-me uma coisa, para que este alarmismo? Estão as pessoas a sugerir que Putin quer saber quem é a senhora Olga que fugiu de Lugansk e o que é que vai fazer para Portugal com 2 filhos e que precisa dos documentos dela para fazer alguma coisa. Mas acham que é mesmo preciso aceder a estes documentos todos e saber onde é que o marido está? Se calhar o marido, e eu gostava que o Vítor Matos dissesse, porque pelos vistos não diz, eu até por um lado, bem, ok, compreendo em termos de confidencialidade, para proteger o marido da senhora, mas seria interessante saber, porque se calhar o senhor até está a combater nas fileiras da República Popular de Lugansk. Não sei. Se calhar até integra a República Popular de Lugansk e foi orientada ou instruída pelo seu marido a levar as crianças para fugir do conflito. Ninguém sabe. Porque onde é que está o marido dela? Ou está a acompanhar os combatentes ucranianos? Nós não sabemos. Portanto, agora, uma coisa é fugir por oposição política, outra coisa é fugir por causa de um contexto de conflito armado que esteja em curso e em que não existe a garantia de proteção destas pessoas. Estamos a falar de uma situação completamente diferente. E depois vemos outro ponto importante, que é o senhor Igor Hashin. Esteve ligado, tive contacto com a Embaixada Russa. Pronto, aqui está montado. Agora que ele é mesmo um colaborador do Kremlin e eles estão todos feitos com o Kremlin e estão já a fornecer os dados. É assim, este senhor, como a Câmara Municipal de Setúbal já explicou, tem apoiado insistentemente, tem dado apoio através da associação que tem, a outro tipo de refugiados, de migrantes, sejam eles russos, sejam eles ucranianos, têm eles nacionalidade de leste. Vamos lá ver, se forem as únicas 2, 3 pessoas que têm acessos ao terreno, que têm contactos privilegiados, seja na Ucrânia, na Rússia, até mesmo em Portugal, conseguem estabelecer pontos e que conseguem até, de alguma forma, acolher estas pessoas, diga-me qual é o problema desta pessoa ter uma ligação até à Embaixada Russa, quando as pessoas, e se nós olharmos para as estatísticas do Acnur, mais de 1 milhão, estamos a falar de 1.040.000 pessoas, de acordo com as estatísticas oficiais do Acnur, fugiram da Ucrânia para a Rússia. Neste momento, como sabem, os corredores para poderem fugir da Ucrânia para a Rússia estão praticamente encerrados, é muito difícil, daí que a senhora tenha fugido para o Ocidente e tenha vindo para Portugal, possivelmente pode conhecer aqui alguém, não sei qual é o contexto. Mas, se 1.040.000 ucranianos foram refugiados e fugiram da Ucrânia para a Rússia, sobretudo oriundos desta região leste, entre os anos de 2014 e 2021, digam porque é que agora é um problema a Rússia acolher cidadãos ucranianos. E porque é que é um problema os russos acolherem cidadãos ucranianos. Ora, eu sugiro que tenhamos todos mais calma com este tipo de notícias, por todos os motivos que eu já disse e que não os vou repetir, e depois venho até sugerir, sobretudo à comunidade de ucranianos em Portugal, que é liderada por um senhor que, a meu ver, tem uma campanha, dirige uma campanha preocupante relativamente à forma como são os russos aqui vendidos em Portugal, porque é uma campanha claramente xenófoba, claramente inspirada racialmente, e não me surpreende, porque o senhor Pavlo Sadorra, que é o líder da comunidade de ucranianos em Portugal, esse senhor tem várias manifestações em favor de Stepan Bandera. Esta foi uma das mais recentes, por exemplo, numa das suas redes sociais. Portanto, ele aqui exibe uma bandeira a elogiar o Stepan Bandera, a dizer que a elogiar os heróis ucranianos, mas o Bandera, um líder que colaborou com os nazis e só deixou de colaborar com os nazis depois depois dos nazis o terem naturalmente traído, porque eles quiseram foi fazer dele um idiota útil do nacionalsocialismo e ajudá-lo a entregar vários soviéticos e vários judeus, vários russos
que foram sacrificados e depois, quando não precisaram mais dele, naturalmente, mandaram-no ir à sua vida e traíram-no. Mas ele foi um colaboracionista nazi, é o grande inspirador do nacionalismo ucraniano e dos neonazis ucranianos, e aqui está o Sr. Pavel Sadorra, orgulhosamente a exibir esta bandeira, não só esta bandeira, mas o Sr. Pavel Sadorra também acabou por pôr na sua rede social, ainda esta semana, partilhou um vídeo de uma música que é subejamente conhecida na Ucrânia, exatamente por ser uma música que é o Batko Nash Bandiera, ou seja, que diz basicamente, é um hino que diz o nosso pai é o Bandera e a nossa mãe é a Ucrânia. Isto é um hino nacionalista também que tem sido seguida, fala até e mal dos moscovitas, faz referência aos moscovitas, quando são moscovitas faz a referência e a alusão aos russos de forma discriminatória. Isto é gritado e entoado vezes sem conta. E depois eu tenho ainda para partilhar convosco então uma última opinião, sobretudo da senhora embaixadora da Ucrânia, que está ligada, que agora participa em ações políticas da Iniciativa Liberal. E eu recordo a Convenção de Viena sobre, basicamente a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, exatamente, cujo artigo 41, número 1, é muito claro quando diz que, sem prejuízo dos seus privilégios e imunidades, todas as pessoas que gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as leis e os regulamentos do Estado acreditador. Depois diz, têm também o dever de não se imiscuir nos assuntos internos do referido Estado. Ora, o que isto quer dizer é que, de certa forma, as embaixadas e os diplomatas dos países devem manter um grau elevado e significativo de neutralidade política, o que inclui a não participação em marchas ou protestos organizados ou integrando grupos partidários, político-partidários. Uma coisa é reunir-se com esses grupos para prestar esclarecimentos, mesmo assim deve reunir-se primordialmente com as autoridades dos Estados. Outra coisa é participar em ações de manifestação e protesto em que sejam mobilizados por partidos políticos, porque acabam por, indiretamente, estar a fazer campanha em favor desses mesmos partidos. Essa neutralidade da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, pelo visto, não é respeitada pela senhora embaixadora, mas não é só isso. Vemos várias vezes na comunicação social a senhora embaixadora da Ucrânia a dar várias instruções sobre o que é que Portugal deve ou não fazer relativamente a ucranianos. Não temos a mesma reação política e a mesma subserviência política relativamente a outro tipo de nacionalidades, e não me refiro só à russa, refiro-me a outro tipo de nacionalidades mesmo. Portanto, um bom dia a todos e desejo-vos um excelente dia. Até à próxima.